E aí, pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Isso mesmo, gente. A saga de Hades pode ter grandes mudanças daí pra frente. Nós poderemos ter uma nova saga de Hades que mude bastante, né, tudo que a gente entende sobre a saga de Hades. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sei que pode ser que você tenha chegado aqui sem entender nada, mas fica no vídeo que você vai entender tudo que eu vou falar e vai entender por que existe uma chance da saga de Hades, de Saint Seiya Cavaleiro do Zodíaco, mudar completamente. Mas antes de ver o vídeo, gente, dá o like, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam ter mais interesse sobre o universo de Saint Seiya Cavaleiro do Zodíaco. E se você quiser e puder, torne-se membro do canal. Você pode tornar-se membro do canal e ver vídeos, né, de maneira antecipada, alguns vídeos de maneira antecipada e outros vídeos que vão aparecer no futuro aí de maneira exclusiva. Além disso, sendo membro prata, você participa do grupo de WhatsApp do canal Mundo C. E quem quiser me ajudar de maneira indireta, gente, e dar um apoio para a franquia, compre a Final Edition e outros mangás de Saint Seiya nos links abaixo. Tem os links do Amazon aqui abaixo. Você pode comprar qualquer mangá de Saint Seiya, como a Final Edition. Tá vendo? Essa aqui é a Final Edition 8, que acabou de sair no Brasil. Você pode comprar elas e me ajudar de maneira indireta. Vamos lá pro vídeo então e falar sobre as mudanças da saga de Hades na Final Edition de Saint Seiya. Vamos lá? Então, gente, é o seguinte, né? Primeiro, eu vou explicar para vocês, para quem não sabe, porque muita gente não sabe das coisas, tá? A Final Edition, né, que é essa aqui que tá na minha mão, não é apenas uma edição nova de Saint Seiya, ou uma edição de luxo com capas mudadas, tá? A Final Edition foi feita para modificar os diálogos, modificar o roteiro de Saint Seiya, né, com o objetivo de duas coisas, no caso, né? Simplificar os diálogos, talvez para uma nova geração de japoneses, né? E principalmente tornar o roteiro do clássico mais próximo do que está sendo construído em Next Dimension e na Saga do Céu, no Saint Seiya Tenkaihen. Tá? Então, coisas que apareceram o nome em Saint Seiya Next Dimension, como a Espada de Cristos, já vem nomeada lá na Final Edition, né? Quando mostra que o grande mestre tentou matar Athena. E outras coisas assim, né? Algumas mudanças que aconteceram, incluindo 6 capítulos extras. 3 capítulos chamados de Episódio 0, 2 capítulos chamados de Saint Seiya Origem e um capítulo chamado de Saint Seiya Destino. Então, tudo isso faz a Final Edition ser essencial, né, para entender, né, o futuro de Saint Seiya. Tá? Ela vai ser feita em 20 volumes, ao contrário do Kanzenban, que era em 22. Né? Isso significa que tem mais páginas. Cada volume tem mais páginas em geral do que o Kanzenban, justamente porque Kanzenban 22 volumes, Final Edition 20 volumes, tá? E, gente, essa parte da saga de Hades na Final Edition tem demorado, tá? As pessoas até especularam, nossa, tá demorando, Kurumada vai fazer capítulos novos porque tá demorando para vir, né? E eu sempre falei aqui que a demora da Final Edition vem porque o Tenkaihen ainda não tinha começado. A Final Edition sempre era lançada junto com capítulos de Next Dimension. E como Next Dimension acabou, tinha que esperar o Tenkaihen para ter mais Final Edition. E a Final Edition 14 foi anunciada agora para em julho, né? Para o mês de julho. E a Final Edition 15 já foi anunciada para agosto, tá? Então, assim como eu falei, quando o Tenkaihen voltasse, a Final Edition voltaria também. Mas uma coisa nos surpreendeu agora, tá? Kurumada, no capítulo 4 do Tenkaihen, ele anunciou, né, que a Final Edition terá um conteúdo expandido na saga de Hades, tá? Então, assim, como eu coloquei na mensagem aí, algumas traduções estão dizendo que o conteúdo é melhorado e outras traduções estão dizendo que o conteúdo é expandido, né? Então, a palavra em japonês aí está um pouco dúbia, mas a maioria das traduções que eu vi diz que o conteúdo da saga de Hades será, né, grandemente expandido. Esse é o termo, grandemente expandido, tá? Então, assim, o que isso pode significar, gente? Eu vou fazer algumas especulações aqui e vou falar para vocês já o que eu acho que não vai acontecer, tá? Primeiramente, minha primeira especulação é que não seja nada, tá? Porque os japoneses adoram fazer anúncios simples com grandes palavras, ok? Então, assim, um grande anúncio, um grande projeto, aí você vai ver uma coisa simples, é um pôster, entendeu? Então, assim, eles gostam de exagerar nos anúncios, não só com Saint Seiya. Eu faço parte de outros fandoms também, como fandom de Final Fantasy, Kingdom Hearts e outros fandoms que eu faço parte.
E os japoneses adoram fazer esse tipo de estardalhaço para uma coisa que no final, para nós, não é nada, tá? Inclusive, talvez algumas coisas que eles falem para os japoneses que estão lá consumindo as coisas, talvez seja mais relevante, mas para nós nem tanto, tá? Mas essa é a minha especulação mais negativista, vamos dizer assim, né? Vamos para a especulação mais positiva, né? Aliás, antes da especulação mais positiva, eu queria falar para vocês o que eu acho que não vai acontecer. Nós não teremos expansão em termos de combates. Eu quero ver mais lutas, né? Eu quero ver explicações sobre os renegados, né? Do plano do Xion, dos renegados. Eu quero ver os espectros que o Doku lutou no inferno, no inferno, né? Eu quero ver o Ikki chegando no inferno. Gente, eu acho que essas coisas não, tá? Eu vou explicar por quê. Essas coisas, apesar de ser coisas que nós queríamos ver na época, não são coisas tão relevantes para a história atual de Sensei, tá? E na minha especulação mais positiva, nós veremos coisas na saga de Hades que ajudam a explicar coisas do Tenkairen, do futuro de Sensei, tá? Então o Kurumada não vai colocar nada ou quase nada que vai ser uma coisa que vai ficar só por ali, que vai parar em Hades. Ele vai colocar coisas que sejam puxadinho para ajudar ele mais para frente, tá? Vou explicar e vou falar quais mudanças que eu imagino, tá? Sobre a morte dos deuses, a morte de Thanatos, Hypnos, o corpo de Hades ser destruído. O que acontece quando o corpo de Hades é destruído? Tá? Então, eu imagino que possam ter diálogos ali sobre o que acontece quando o corpo de Hades é destruído, tá? Para ajudar a gente a entender o que acontece com os deuses quando eles perdem o corpo. E isso é importante para o futuro de Sensei, né? Eu imagino, gente, que se tiver cena extra, cena de fato extra, nós podemos ver o purgatório, né? Talvez talvez Shaka e Athena passaram pelo purgatório, tá? Onde que eles estavam? Talvez eles tenham passado pelo purgatório. E talvez a gente veja até a Athena interagindo com almas no purgatório, né? E, inclusive, o Jean de Ortro estava no purgatório, né? A Sápolis dele estava lá. Quem sabe a Athena não derrota ele, né? Só expandindo o cosmo. E se a Athena não derrotar vários espectros só expandindo o cosmo, para que a Sápolis fique intacta e para que esses espectros voltem como exército de Ker no Tenkairen, tá? Então a gente tem uma prerrogativa aí para a volta dos espectros, que a Sápolis não foi totalmente destruída, né? Então talvez esses espectros que a Athena derrote sem destruir a Sápolis seja uma prerrogativa perfeita para Ker trazer um mini exército dela, né? Porque nós temos vários deuses e nós temos a deusa Ker, né? O exército da deusa Ker seriam os espectros que sobraram, né? Que a Athena possivelmente derrotou, ou o próprio Shaka, só com a expansão de cosmo, sem destruir a Sápolis, tá? Não foi à toa que a Ker falou essa questão de destruir a Sápolis, tá? Eu acho que não foi à toa. Bom, o Jean de Ortro, né, pode aparecer lá, e eu acho que vai aparecer, tá? Jean de Ortro estará lá, e eu acho que, assim, no máximo 4 a 8 páginas, você consegue mostrar essa cena que eu te falei, eles no purgatório e derrotando espectros, tá? Sobre o Doku, eu acho que sobre o Doku não tem muita importância mostrar o que ele estava fazendo. No máximo uma página dele, ou duas, mostrando ele comentando algo sobre algum outro evento que está acontecendo no inferno, né? Então, assim, no máximo. E uma última coisa que eu espero, gente, é a citação de uma outra coisa importante, que é o Tártaro, tá? Então, eu acho que assim como a gente vai ter o Purgatório, a gente vai ter também a citação do Tártaro na Final Edition, tá? No máximo aqui, gente, umas 14, 15 páginas extras na Final Edition inteira, talvez seja suficiente para mostrar tudo isso aqui que eu falei, tá? Eu não espero capítulos inteiros novos, tá? Por que não espero isso? Porque se a gente fosse ter capítulos inteiros novos, esses capítulos estariam na revista primeiro, tá? Por quê? Porque a revista aproveitaria, né, para ajudar a vender a revista também, né? Mas já que se forem páginas aqui, uma página aqui, outra ali, uma página aqui, outra ali,
aí não cabe num capítulo inteiro novo e eles podem colocar direto na Final Edition de Saint Seiya, tá? Escrevam aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, escrevam a especulação de vocês, que eu quero ouvir a especulação de vocês também, né? Mas vamos tentar manter a especulação dentro do que é possível, tá? Pessoal, é isso então, até mais, vamos ter live no final de semana e mais vídeos por aí. Até mais, tchau, tchau.